Boa noite, né? Hoje é domingo, quase segunda-feira, né? 19 de abril. E sejam bem-vindos e bem-vindas a um período aqui desse processo, desse projeto literário chamado Livro ao Vivo. Para quem, enfim, essa é a primeira vez que eu escrevo esse horário, geralmente mais cedo. Então, se eu peguei alguém aqui pela primeira vez, essa é uma experiência literária de construção de um livro que usa, que tem como tema, não é sobre, mas tem como tema a pandemia, escrito durante a pandemia, ou seja, ele tem prazo para acabar e segue aqui o estado de emergência do governo português, uma ferramenta que virou a peste, a praga da pandemia, que é a live, né? Então é uma experiência tripla. Não tem nada a ver com um curso de escrita criativa, nem de escrita de romance, mas às vezes eu me proponho a fazer algumas experiências, porque isso é uma experiência, na verdade, né? Enfim. E a experiência de hoje eu me lembrei porque eu estava a ler um livro que foi me indicado por um... Eu tentei marcar ele no copy e não consegui. Com um amigo meu que é escritor e foi o editor do meu segundo livro, chamado O Curso de Escrita de Romance Nível 2, que, embora tenha esse nome, não é um livro sobre curso de escrita de romance, é um romance. E de vez em quando o Wellington, né, me dá algumas dicas e ele me indicou esse livro, Escrever Ficção. E hoje eu estava... e a gente tem uma conversa sempre, porque ele fala que eu tenho um cacoete de jornalista, eu tenho 20 anos como jornalista, e às vezes eu tenho esse... E o jornalista usa pouco diálogo, né? É uma ferramenta que o diálogo é sempre indireto, né? Falou, disse... mas aquele diálogo direto, né? Que se usa aspas ou travessão, ele é muito pouco usado, né? Então nós temos uma dificuldade como jornalistas de usar esse tipo de ferramenta. E às vezes eu tenho que me forçar a isso, né? Eu fiz algumas vezes aqui, nem sempre funciona. Aí hoje, como eu estava querendo dar esse tipo eu voltei ao livro e ele tem uma definição muito simples, que é quando você descreve a cena ou narra a cena, né? Então, o que eu tenho feito nesse capítulo até agora é meio que narrar a cena. E eu tenho utilizado o diálogo como... Eu já deve ter feito isso no livro todo, né? Sempre aparece uma fala aqui para corroborar com uma descrição minha, né? E hoje eu vou inserir aqui... a princípio ele não apareceria, mas eu vou inserir um personagem aqui que é o legista. E esse legista vai travar um diálogo com o comissário. Vai travar esse diálogo com o comissário aqui, ok? Eles estão então dentro de um templo religioso, que na verdade é um cinema que foi reformado e tem cerca de 300 mortos nesse templo. Os fiéis foram levados para uma oração, para uma maratona ecumênica e que não deu certo. Então esse capítulo é o capítulo 8, é o capítulo que é narrado em terceira pessoa, a voz em terceira pessoa, que é a voz do comissário, né? E é o capítulo que eu sempre uso para dar um cenário da pandemia. Enquanto o capítulo Os Pares, que são narrados em primeira pessoa, por um por um dos narradores, que é o batedor de carteira, né, o carteirista. Ele é o delito e o amor. Então tem um capítulo que tem um núcleo do delito e o amor, como fala nas novelas, né? E tem o núcleo da pandemia, mas eles vão se intercruzar em algum momento, vão se cruzar, né? Porque há um certo antagonismo, embora a minha construção aqui é que essas diferenças elas caiam até ficar o essencial, né? Eles começam muito diferentes, mas eles vão... e aí vão chegar num momento, eles vão se encontrar, e porque
É um livro que é durante a pandemia, mas é interessante que ela usa esse pano de fundo de um processo muito grave da pandemia, porque, como todos nós estamos passando, ela demonstra, ela é um processo didático, pedagógico, ela ensina alguma coisa a gente, né? Então a gente não pode sair desse processo sem ter aprendido alguma coisa. Não vai valer a pena. Não é uma questão só de sobrevivência. É um processo que exige uma certa reflexão. Então, a pandemia aqui é um personagem na história, não é a pandemia pela pandemia, para mostrar como é trágico, etc, etc, mas ela é porque ela leva os personagens a um extremo, e esse extremo é que faz com que eles reflitam o papel deles, a coerência com eles mesmos. Mais ou menos isso. Ok? Falei muito, como falei, sou ruim de diálogo, mas falo bastante. Então, ele acaba aqui com a divagação sobre Deus, né? E, enfim, na Roma Antiga as pessoas achavam que a peste era um castigo de Deus e, bom, curiosamente, eles foram lá atrás da redenção divina e encontraram a morte. Ok? Então ele vai ser interrompido agora. O exercício é esse meu hoje, né? Ele vai ser interrompido por uma fala, né? Não sei como é que se escreve aqui em Portugal. Vamos ver como é que... Eu vou começar consultando, sabe tudo aqui. Ciência e inteligência. No dicionário. Talvez tenha. Olha, era daquele jeito mesmo. Onomatopaica.
Bem, como você percebeu, né, o Vidocq ele não é uma pessoa muito está seguindo muito as medidas, né? Está comendo dentro de um lugar com 300 pessoas mortas pelo, né? Então, é uma pessoa que tem um desdém pela morte, um desdém também pela vida dele, né?
Bom, eu poderia fazer o comissário pensar, né? Pô, esse cara já tá lidando com a morte há tanto tempo que não tá ligando para isso, né? Mas quem vai dizer isso o exercício é esse, né? É evitar a descrição e fazer com que a personagem revele-se, né? Então,
Não sei nem se o termo é esse, mas me parece.
Encerrar a participação do. Uma frase de efeito aqui.
Bom, uma página, um pouquinho. Levou mais tempo aí, mas fazia parte do. Talvez eu volte em outros momentos aí pra tentar fazer esse jogo, né? Esse exercício, né? Não é fácil, como eu falei no início, porque quando a gente trabalha com. Vem do jornalismo, como é o meu caso, mais tempo de jornalismo, ainda, né, escrevo. Não é um recurso esse tipo de discurso direto, né? Não é um recurso que se usa, né? É muito pouco usado, né? Pelo menos na imprensa brasileira. E isso requer uma certa prática, até para que o diálogo não fique falso, né? Não soe falso. Mas, enfim, eu não sabia muito bem o que eles iam dizer, mas fui escrevendo, fui pensando e morrendo todos de pé, como sabe. Falou? Muito obrigado. Amanhã nós terminamos o 8º capítulo. A ideia é que daqui a 15 dias, ou seja, no domingo, quando estiver na ponta aí para o estado de emergência suspenso, o livro também é. O livro, enfim, não é um livro, né? Essa experiência aqui termina. Ainda não é um livro, nem sei se será. Muito obrigado, boa semana. Quem está no Brasil aí, cuidado, o negócio não é fácil. Preste atenção aí ao livro. Aqui em Portugal, todo mundo cumpriu com as normas direitinho e, enfim, o cenário foi um pouco menos desesperador do que foi em outros lugares, ainda bem. Alô? Boa sorte, obrigado. E se tiver alguém por aí que conhece alguém que, enfim, que queira perceber um pouco mais sobre esse projeto e queria ser escritor, coisa parecida, quer ver como é que outra pessoa trabalha, nem bem nem melhor, mas assim, como trabalha, dá uma dica aí e marca a pessoa, falou? Tchau, tchau.